Essa pergunta é fácil de responder, né? Quem é o nosso próximo? É só olhar para o seu lado. Se estiver mais próximo, é o próximo. Infelizmente, com as preocupações do dia a dia, com os nossos interesses e todos os afazeres do nosso cotidiano, muitas vezes esquecemos das necessidades dos nossos semelhantes. Às vezes nós ficamos muito no nosso umbigo, não é? Como se usa na expressão popular, e esquecemos de olhar ao nosso redor pessoas que estão precisando muitas vezes de uma palavra nossa, de uma ajuda, de uma orientação. Quando Jesus andava pela terra, alguém perguntou para ele: quem é meu próximo? E nós vamos tentar conversar um pouquinho sobre essa pergunta: quem é meu próximo? Desde 3.600 antes de Cristo, tem havido mais de 14.000 guerras no mundo. Guerras grandes e pequenas, algumas até guerras mundiais. Você vê como é que o próximo, como é que as pessoas se relacionam. Nessas guerras, muitas pessoas morreram. O número de mortes nessas guerras iguala a metade da população do mundo. 3,5 bilhões de pessoas. Você sabe que nós no mundo hoje temos um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Portanto, 3,5 bilhões morreram nas guerras. Mais do que qualquer doença, mais do que qualquer outro problema. Agressividade de uns contra os outros. Mas, além das guerras, existem sentimentos negativos entre o homem e seus semelhantes. Existe muito ódio, existe inveja, existe antagonismo, existe preconceito, existe desconfortos no relacionamento humano. O maior problema é a incapacidade que as pessoas têm de conviver com os semelhantes em paz. E a gente vê muitos problemas entre marido e mulher, pais e filhos, vizinhos, colegas e parentes em geral. É muito difícil conviver. É muito difícil viver em harmonia no meio em que habitamos. Seria tão bom se cada um amasse o seu próximo. Seria maravilhoso. Seria muito bom se cada pessoa fizesse o bem para o seu vizinho. Seria ótimo isso. Como seria agradável se cada um estivesse sempre tentando ajudar o seu próximo. O Lucas descreve no Evangelho de Lucas, descreve uma conversa de Jesus com um advogado. Esse advogado se aproximou, diz: eis que se levantou um certo doutor da lei, e para o experimentar, disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então você percebe que este homem tinha uma motivação. Quando ele perguntou para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Qual era a motivação desse homem? Diz assim: para o experimentar. Ele não tinha interesse em saber realmente como chegar na vida eterna. O que ele queria era pôr Jesus à prova. Ele queria experimentar Jesus. Apesar da motivação baixa, ele fez a pergunta mais importante que uma pessoa pode fazer. Qual é a pergunta mais importante que uma pessoa pode fazer? O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Esta vida que nós vivemos aqui é muito frágil, é temporária, passageira. O importante é
é a eternidade. E este homem fez a pergunta importantíssima. Perguntou Jesus para ele, continuando a conversa: o que está escrito na lei? Como ele era advogado, ele deveria saber da lei. Como lês tu? Respondeu-lhe ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele respondeu com até mesmo um texto da lei do Velho Testamento. Não existe nenhum mandamento mais importante do que amar a Deus. Esse é o primeiro de todos os mandamentos, amar a Deus. Não é simplesmente amar a Deus, como acabamos de ver no versículo que lemos, é amar a Deus de todo o teu coração, quer dizer, emocionalmente, de todo o teu entendimento. Nós não temos uma fé cega, nós queremos conhecer, entender a vontade de Deus, todo o coração, entendimento, com todo o teu corpo e com toda a tua alma. Adorar a Deus fisicamente e espiritualmente. Mas o segundo mandamento, e não existe mandamento que mereça tanto o segundo lugar do que amar o nosso próximo. Amar o próximo é o segundo grande mandamento que Jesus deixou. O nosso texto continua. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano era uma pessoa desprezada na época, mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. E Jesus pergunta: qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. E disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu o mesmo. Ele respondeu a pergunta do homem: quem é meu próximo? De uma maneira ilustrativa, mas que qualquer um pode compreender. Quem é o próximo? É aquele que se interessa pelo problema do outro, aquele que tem interesse na necessidade dos outros. A melhor maneira de achar alívio para os nossos problemas é nos interessarmos por outras pessoas. Quando você estuda um pouco sobre as pessoas que sofrem muito doenças emocionais, doenças psicológicas e outros tipos de doenças,
Você percebe que são pessoas excessivamente preocupadas consigo mesmas, com suas dores, com suas angústias, com seus medos, com suas desesperanças. São pessoas que não se preocupam nada com a dor do outro. E muitas vezes a melhor terapia para curar uma dificuldade em algumas pessoas é elas começarem a se interessar pelos outros, começar a olhar para os outros, ajudar os outros. Jesus sempre teve interesse e cuidado pelo próximo. Jesus uma vez entrou numa sinagoga e leu uma profecia de um texto do Velho Testamento entre os judeus. E logo depois dele ler, ele pronunciou estas palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. O que Jesus veio fazer? Alguns anos atrás, um brasileiro se destacou muito na área da educação e aprendizagem, um conterrâneo nosso chamado Paulo Freire. E ele falava muito da pedagogia dos oprimidos. Ele falava muito da educação que promove libertação. Então, Freire se tornou conhecido mundialmente. Eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra dele. Uma pessoa excelente. E ele trazia a teoria da pedagogia dos oprimidos. E Jesus trouxe a liberdade para os oprimidos. Jesus trouxe as boas novas para os pobres. Jesus trouxe a verdadeira libertação. Em Mateus capítulo 5, 43 a 47, Jesus fala assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Aquela velha lei que dizia olho por olho, dente por dente, ele é teu inimigo, odeia o teu inimigo. Jesus diz, não, ame o teu inimigo. Faça o bem para aquele que te faz mal. Porque Deus faz nascer o sol, o seu sol, sobre os maus e bons. E faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sabe, amar aquelas pessoas que gostam de mim, amar aquelas pessoas que só me fazem bem, só me apoiam, isso é fácil. Jesus está propondo um desafio: ama aquele que não te faz bem, ama aquele que te odeia, ama aquele que te provoca, ama aquele que te prejudica, ama o teu inimigo, ora pelo teu inimigo. Jesus decide uma vez uma disputa entre dois discípulos, porque eles estavam discutindo quem era o maior. Ah, eu sou melhor, e quando Jesus for rei, eu vou sentar do lado direito dele, e aquela disputa bem humana. Jesus conversa com eles, dizendo assim: qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e para dar a sua vida em resgate de muitos. Alguns chamam esta passagem, que nós vamos mostrar agora, a regra de ouro. Ela é um princípio que mostra uma maneira de você viver bem com todo mundo. Decora esta passagem e pratica. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, tudo se resume nisso. O que você quer que as pessoas façam para você, faça para eles. Ama o próximo como a si mesmo. Esse homem, Henry Drummond, não é o nosso Drummond de Andrade, né? É um escocês, um escritor, ele era biólogo e era evangelista. E ele escreveu, há mais de 100 anos atrás, o seguinte: a maior coisa que um homem pode fazer para seu Pai Celestial é ser bom para os seus outros filhos. Você ama Deus Pai? Então seja bom para os outros filhos que Ele tem. E Ele tem filhos que às vezes não se encaixam nos nossos padrões de bondade. Deus tem muitos filhos e muitos, na nosso ver, são indignos. São pessoas cheias de problemas, são pessoas com dificuldades. E Jesus diz, ama o teu inimigo, inclusive. Por que não somos melhores do que somos? Por que será que às vezes nós damos uma escapada desse mandamento sublime de amar o próximo? O mundo precisa muito de bondade. Esse mundo está repleto de maldade. Ele precisa de bondade. E como é fácil ser bom, não é difícil. Como a bondade atua instantaneamente. Quando você faz bem para uma pessoa, na hora, aquilo faz bem para a pessoa. E se você continua, isso tem um efeito duradouro, um efeito positivo. O nosso próximo deve ocupar um lugar de destaque nos nossos pensamentos. O nosso próximo deveria estar sempre ocupando a nossa mente. Minha esposa, meu filho, meu irmão, meu amigo, meu vizinho, deveríamos estar sempre pensando no bem-estar do nosso próximo. Ao invés disso, pensamos muito no nosso bem-estar, nos nossos bens, nos nossos problemas, nas nossas necessidades. Nós não podemos ser servos de Cristo e vivermos com egoísmo. Fomos salvos para servir. Foi isso. Deus nos salvou para a gente ajudar os outros. Fomos criados novamente para ajudar as pessoas que precisam. O maior serviço que alguém pode fazer ao seu próximo, qual é? É levá-lo a Cristo. Porque a maior bênção que uma pessoa pode ter é a sua salvação. É isso. Então, se você não tem dinheiro, você não tem meios, não tem uma palavra de conforto para alguém, leve pelo menos o Evangelho. Ensina o Evangelho para essas pessoas. Leva essa pessoa até o caminho da salvação. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, esse é o maior presente que você pode dar para o seu próximo. A salvação em Cristo. Jesus disse uma vez para uma mulher samaritana, você lembra dessa parte da Bíblia? Jesus estava caminhando, estava cansado da viagem, por volta do meio-dia, aquele sol infernal e aquele calor, e ele com muita sede, ele sentou perto de um poço, onde as pessoas vinham buscar água, e uma mulher samaritana, assim como o samaritano da passagem, que foi o único que socorreu aquela pessoa que tinha sido vítima dos assaltantes. Ele era um samaritano, socialmente desprezado. Samaritana desprezado, principalmente esta mulher,
que tinha uma vida com um monte de problemas. Ela já tinha tido 5 homens na vida dela. Era samaritana, de uma região desprezada. Ela veio pegar água no poço e Jesus pediu água para ela. Me dá um pouco de água, eu estou com sede. E ela falou, como é que você, que é um judeu, vem falar com uma mulher samaritana? Uma mulher, e ainda samaritana. 2 coisas que eram rebaixadas na época. Olha o que Jesus respondeu para ela. Replicou-lhe Jesus, todo que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Ele aproveitou a situação da conversa e falou, olha, essa água que você vai me dar é importante, mas a água que eu tenho para dar, que é a salvação, é muito mais importante. As bênçãos dadas por Jesus são infinitamente mais valiosas do que a própria água. Você sabe que nós não sobrevivemos sem água. Você pode jejuar de alimentação, sem comer alimento sólido durante muito tempo, mas a água você não aguenta. Nós precisamos de água, mas precisamos mais ainda das bênçãos de Jesus. O homem egoísta pode parecer forte. Às vezes ele representa, ele demonstra ser forte, mas ninguém vence sozinho. O homem por si mesmo é muito fraco para vencer. É um engano a pessoa super-humanista dizendo eu posso, eu faço, eu consigo. O homem nascido de mulher, diz a Bíblia, é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Tem vários tipos de flores. Tem algumas orquídeas bonitas que abrem e ficam abertas até um mês. Tem uma outra plantinha chamada 11 horas. Ela abre às 11 horas, quando é meio-dia ou 1 hora ela está murchando. Algumas pessoas são assim. Vivem mais, outras vivem menos. Mas todas elas murcham. Todas elas acabam. E nós não podemos contar com a nossa permanência neste mundo. Nós precisamos de Deus, precisamos das bênçãos de Jesus. E para isso é exigido que sirvamos o próximo. O homem sem sentimentos, egoísta, é abominável aos olhos de Deus. Uma pessoa que não ama o próximo não é amigo de Deus. Mas ainda existem outras exigências na Bíblia, além dessa de amar o próximo. Você sabe que o segundo mandamento é amar os nossos semelhantes, mas o primeiro é que amemos a Deus. Antes de amar o próximo, antes de amar qualquer coisa, primeiro é amar a Deus. É necessário ter fé nele. É necessário acreditar em Deus. Você acredita que Deus existe? Você acredita no Senhor? A Bíblia diz que o crente deve arrepender-se. Lá em Lucas diz, arrependei-vos dos vossos pecados. Se não vos arrependerdes, morrereis nos vossos pecados. Nós precisamos arrependimento. Arrependimento da ideia de que você está tentando mudar a sua vida. O homem deve, além de se arrepender, confessar o nome de Cristo. Hoje isso não é muito fácil. Na época que foi escrito isso era pior, porque uma pessoa que falava abertamente, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, ele era morto pelos romanos, pelos judeus.
Hoje, se você todos nós deveríamos estar falando de Cristo no nosso trabalho, na nossa vizinhança, nos nossos amigos, na escola, mas as pessoas têm vergonha de falar, muitos escondem que são cristãos, mas é preciso confessar que Cristo é o nosso Senhor, que nós aceitamos Cristo, porque os que se aproximam de Cristo, além de confessar, têm também que ser batizados. Você já foi batizado em Cristo? Estou falando daquele batismo de imersão nas águas, que significa um sepultamento. Não estou falando daquele batismo infantil, que a criança é batizada sem conhecimento e sem consentimento. Estamos falando do batismo bíblico, que Jesus ensinou. Uma pessoa adulta que ela aceita Jesus e se une a Ele através da sua morte, da sua ressurreição, que é o batismo. Você já fez isso? Quando Paulo escreveu para os Coríntios, olha o que ele declarou: não vou atrás dos seus bens, mas procuro a vós outros. Eu, de boa vontade, me deixarei gastar em prol das vossas almas. Paulo não estava a fim de dinheiro, não estava a fim de bens materiais. Ele falou isso para as pessoas que o ouviam. Não é isso que eu quero, ele diz, eu quero vocês. Eu procuro vocês para aceitarem a salvação. E ele diz, de boa vontade, eu me gasto por vocês. E nós estamos convidando você hoje a amar a Deus em primeiro lugar. Claro, amar o próximo, mas amar a Deus em primeiro lugar e aceitá-lo na sua vida através da sua imersão, do seu batismo. O livro de Tiago termina com estas palavras: sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha aqui, que ele está dizendo aqui para nós cristãos: quando nós convertemos uma pessoa do seu mau caminho, nós estamos salvando uma alma, cobrindo pecados. Um desafio para nós. O melhor serviço que podemos oferecer para o nosso semelhante é levá-lo a Cristo, para a sua cura espiritual. E alguns não se dispõem a abrir o coração para receber uma orientação espiritual, para receber o Evangelho, até que percebam que a pessoa que quer ensiná-los os amam com sinceridade. Quando uma pessoa, quem você está ensinando o Evangelho, percebe que você a ama de verdade, ela é mais propensa a aceitar o que você tem para oferecer. O amor é a maior coisa que pode haver neste mundo. E foi Jesus que nos trouxe, nos convocou para essa prática. Vamos amar a Deus e ao nosso próximo, e qualquer pessoa que tenha interesse em seguir o Evangelho, se submeter a Cristo, pode fazer isso, pode vir à frente enquanto cantamos, principalmente se você ainda não foi batizado, pode vir à frente e pode também falar com alguns de nós te ajudaremos com grande alegria. Que Deus te abençoe.